Já iniciamos. Aqui o retorno. Vamos colocar aqui na apresentação. Então, nós estávamos falando e contando cátions e ânions dentro de células unitárias. E falando e tentando justificar por que o cloreto de sódio tem esta representação. Um outro tipo de estrutura, a gente estava vendo como estrutura cristalina a estrutura cúbica de face centrada. Por que ela é face centrada? Porque ela tem 6 íons, todos os sistemas cúbicos de face centrada eles possuem 6 íons, né? Vamos dizer assim, 8 íons nas faces, pode ser tanto cátions como ânions, tem 8 íons na face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possuem, nas faces não, né? Se eu falei faces, são vértices, né? 8 íons nos vértices, né? Que face. 8 íons nos vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possuem 8 íons nas faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E isso é a característica do sistema cúbico de face centrada. Sistema em que os átomos se orientam na forma cúbica, em que nós temos 8 íons de mesma carga nos vértices, mais 6 íons de mesma carga nas faces. Temos 12 íons nas arestas de mesma carga, mais um íon dentro do sistema cúbico. Quando a gente vai aqui para o sistema cúbico de corpo centrado, é um sistema mais simples. É um sistema em que possui 8 íons nos vértices do cubo, ou seja, novamente você tem uma estruturação cúbica, né, dos íons, onde 8 íons estão localizados nos vértices, no caso o cloreto, e no centro eu tenho o césio. Ok? Aqui, veja que eu até estou fazendo a representação. Veja bem, aqui eu coloquei o césio dentro do sistema, mas aqui eu estou colocando o cloreto. Ah, professor, isso pode? Pode. Depende de como eu estou desenhando esse cubo aqui, ó. Por que eu estou desenhando esse cubo? Porque é a forma que os sistemas desses íons se organizam. Qual que é o número de coordenação do césio aqui nessa célula unitária? O número de coordenação representa o número de íons que estão em torno dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, errado. Entenderam aí? Muito bem. Continuando. Mas nessa célula unitária do cloreto de césio, quantos átomos de césio mais e Cl menos existem? Então, olhando para cá, ó, você veja que aqui essas bolas estão bem exageradas. Para você verificar que essas bolas não ficam dentro do cubo inteiramente. Então, os vértices, as pontas dos vértices estão no meio da esfera. Então, como a gente viu, uma bola dessa daqui que está no vértice, ela vai pertencer, ela vai ser compartilhada com outras mais 7 cubos. No total, ela é dividida entre 8 cubos. Então, cada pedaço daqui dessas bolinhas representa um oitavo. Então, no vértice, eu tenho 8 íons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 césio mais. Vezes um oitavo representa 1 íon césio mais. Se eu somar todos esses pedacinhos aqui, ó, todos esses pedacinhos de um oitavo vai dar 1 íon césio mais. E quantos íons cloreto eu tenho aqui dentro? Eu só tenho 1, porque ele está dentro do cubo. Por isso que é 1 íon Cl- vezes 1 inteiro. Então, dentro da célula unitária do cloreto de césio, que é um sistema cúbico de corpo centrado, por que corpo centrado? Porque não é de face centrada, porque você não tem nenhuma bola na face do cubo. Você tem, na verdade, um íon lá dentro do cubo, por isso que é chamado sistema cúbico de corpo centrado.
aonde você tem uma representação de um césio para um cloreto, aqui já é a representação mínima, não tem como você ficar dividindo mais. Mas tem sistemas... Só um minutinho. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Eu vou acabar isso aqui, aí a gente fala da prova. Mas tem um sistema, sabe, referente ao tipo de estrutura cristalina. Do tipo de estrutura cristalina referente que é um tipo de estrutura cristalina onde você não tem uma igualdade ou uma relação mínima entre cátions e ânions que sejam iguais. Porque até um de vocês aí me perguntou, mas professor, essa relação, esse número de íons, cátions e ânions, são sempre iguais numa célula unitária? Não, não necessariamente. Esse aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês que não são iguais. Veja bem, é um retículo cristalino da fluorita. Da fluorita. Veja, ele é diferente, né, do cloreto de sódio e do cloreto de césio, né? Porque você vai ver o seguinte, o número de coordenação, novamente, o número de coordenação representa o número de íons que estão em torno de um determinado contra-íon, ou seja, de um íon de sinal contrário. O número de coordenação do flúor ou do fluoreto é diferente do número de coordenação do cálcio 2+. Então, olha, vamos olhar aqui. Isso aqui é a célula unitária do fluoreto de cálcio. O cálcio está localizado aqui nos vértices, né? Aqui nos vértices. Então, você tem 8 cálcios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui que só está aparecendo um pouquinho, um pedacinho dele, né? Um pedacinho dele que está lá no fundo. Se eu fosse olhar essa figura em relação a essa figura, essa bolinha aqui seria esta bolinha aqui. Ó. Se eu fosse olhar essa figura em relação a esta bolinha aqui seria essa aqui. Essa bolinha aqui seria essa aqui. Essa bolinha aqui seria esta. E essa bolinha aqui seria essa aqui. Muito bem. Veja, os fluoretos os 8 íons fluoretos estão dentro do cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles estão dentro do cubo. Nenhum está fora do cubo. Tudo bem? Agora, e temos ainda cálcio nas faces do cubo. Uma aqui na face. Aliás, me perdoe, né? Esse aqui que eu estou apontando agora é esse aqui da face. Esse aqui do fundo a gente nem está vendo, porque ele está escondido lá atrás. Esse aqui é da face, é esse aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto está lá no fundo. Aqui fica melhor para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 8 cálcios nos vértices do cubo, né? Possui 6 cálcios na face, eles estão na face do cubo, e você tem 8 fluoretos dentro do cubo. Professor, e esses que estão aqui fora? Por que eu coloquei aí fora? Para nós vermos um número de coordenação diferente dos íons. Olhe para esse fluoreto. Veja só quantos cátions estão ao redor dele. 1, 2, 3, 4. Tá difícil de enxergar? Vem para esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então,
Qual o número de coordenação do fluoreto? 4. E o número de coordenação do cálcio? Se eu pegasse esse cálcio aqui, ou esse fica muito difícil, porque o cálcio ele possui 8 íons fluoreto. Então, para ficar melhor, jogaram para fora aqui um cálcio que não está dentro. Quer dizer, este cálcio está na face. Este cálcio aqui está na face do cubo. Mas jogaram para fora 4 íons fluoreto. Esses 4 íons fluoreto estão dentro da outra célula unitária, que está aqui do lado, que a gente não está vendo. Esse cálcio está sendo dividido com esta célula unitária e com a outra que nós não estamos vendo. Mas aqui você percebe que em torno dos íons cálcio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 íons fluoreto. Ou seja, quando você mira no íons fluoreto, ele tem 4 íons, veja bem, 4, melhor esse aqui, ó. Ele possui 4 íons cálcio em torno dele, 4. Se você mira no cálcio, o cálcio tem 8 íons fluoreto. Até aí tudo bem, hein, gente? Muito bem. Como que a gente conta essas células unitárias? Veja que eu tirei aqui, ó, aquela figura do lateral, porque a gente tem que olhar para a célula unitária. Para eu saber quantos íons cálcio 2+, íons fluoreto, íons fluoreto menos e íons cálcio 2+, nós temos nessa célula unitária, nós, na verdade, precisamos contar, então, os íons que estão dentro do cubo, ou que estão na face do cubo, ou que estão no vértice do cubo. O cálcio, veja, eu tenho na face 1, 2, na face não, no vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 íons cálcio 2+, no vértice. No vértice, 8. Vezes 1/8. Por que 1/8? Porque cada uma dessas bolinhas no vértice está sendo compartilhadas com 8 outras células. 8 vezes 8, 1/8 dá 1. Se eu pegar esse 1/8 dessa bolinha e somar 1/8 aqui, 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8 dessa, aí vai dar uma bolinha inteira. Mas eu tenho 6 na face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uma dessas bolinhas que estão na face, você consegue dividir com duas células unitárias. Então, ele está sendo dividido em 2, então contribui com 1/2. 6 vezes 1/2 dá 3. 1 mais 3, 4 íons cálcio 2+. 4 íons cálcio 2+. Para o íon fluoreto, vamos lá no íon fluoreto. Eu falei para vocês que o íon fluoreto está tudo dentro da célula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 íons fluoreto. 8 íons fluoreto vezes 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque eles estão todos dentro. 8. 8 íons fluoreto. Então veja, dentro de uma célula unitária eu tenho 4 íons cálcio, 2+, 8 íons fluoreto. Então, se eu for novamente fazer uma representação mínima na célula unitária, e eu dividir essa quantidade de íons cálcio 2+ por 4, e dividir essa quantidade de íons fluoreto por 4, eu vou ter a relação mínima de 1 íon cálcio para 2 íons fluoreto, que é o que nós estamos lendo aqui. Ó. 1 íon cálcio para 2 íons fluoreto. Percebe, então, que nem sempre essa relação é 1 para 1. Essas relações são relações mínimas dentro de uma célula unitária. É a representação mínima da representação. Olha só, esta representação onde o laser está é uma representação mínima desta representação que é mínima da estrutura cristalina do fluoreto de cálcio. Entenderam aí?
Moçada, os demais não vão embora, não me deixe só. Aê, pô. Eu sei que vocês estão jantando, mas, pô, deixa um pouco pra mim, que eu vou jantar depois. É, Bem, antes de falar disso, vamos falar da prova. Olha só, vamos falar da prova. É, Minha intenção é dar uma prova para vocês semana que vem. Essa prova, minha intenção é para ser uma prova à distância. Não tem jeito de vocês virem aqui no IFES. Vocês têm que se cuidar por causa da Covid. Minha intenção é de que esta prova, à distância, possa acontecer da seguinte maneira. Vou fazer uma proposição aí para vocês verem. Ah, a prova é do quê? É uma prova sendo contabilizada conteúdos da primeira parte, que é de modelo atômico, e da segunda parte, que é a tabela periódica. Então, o assunto não é nada complicado. E eu fiz a prova lá para vocês dar uma olhadinha. Depois vocês dão uma olhadinha para quem não participou da aula passada, ou se alguém tiver dúvida, dá uma olhadinha que não é nada muito complicado, não. E a prova, eu dei um exemplo para vocês de prova, como é, né? A prova que eu faço. É daquele jeito, não é nada do fim do mundo, né? A prova não vai ser igual àquela lá, não. Mas eu vou usar aquele exemplo para fazer uma prova, tá bom? E aí a ideia é o seguinte: eu daria aula na sexta-feira que vem. Acabando a aula, eu posso fazer várias coisas com vocês, né? A minha intenção era acabar a aula, aí eu disponibilizo a prova para vocês e eu daria para vocês entregarem esse negócio até meio-dia do sábado. É possível? Seria possível? Vocês fazerem? Aí daria até meio-dia do sábado. Olha, muito tempo, hein? Até meio-dia do sábado para poder entregar para mim. Ah, vai entregar como? Vai entregar no Moodle. Se não conseguir entregar no Moodle, manda no WhatsApp. Faz a prova, tira a foto da prova que você fez, manda no WhatsApp para mim. Que aí eu vou corrigir a prova. Eu prefiro que coloque no Moodle, né? Que você pode tirar a foto, manda lá no Moodle. Agora, não consegue mexer lá no Moodle para colocar isso? Manda lá para mim no WhatsApp. Acho que sim. Se você não conseguir mandar por foto, tira a foto e manda, assim, tira a foto e manda imprimir a foto que é na forma de PDF, que aí ele se transforma a sua foto JPG, ou PNP, e ele transforma em PDF e você coloca PDF lá. Beleza? Entenderam, moçada? Tira a foto e da foto você transforma a foto em PDF. Aí ele vai aceitar. Se vocês concordarem, a intenção é essa, porque vocês não fizeram nenhuma prova, vocês precisam fazer uma prova. O assunto não é difícil, vou dar uma prova de 5 questões. Bastante tempo para vocês responderem 5 questões. Pode ser assim? O pessoal que está jantando aí, responde aí, moçada. Tem 15 pessoas aí, ó. Ixi, que moço. Que bope fraco. Como a maioria não está aqui. Aí eu estou falando o seguinte: minha intenção por isso da prova semana que vem. Aí, claro que eu vou colocar. Ah, eu também posso. Bem, isso é da prova semana que vem. Eu daria a prova, eu daria a aula sexta-feira. Acabada a prova, eu ia colocar lá no Moodle a prova, coloco lá no acadêmico a prova. Se precisar, coloco lá no WhatsApp, mas a ideia é colocar no Google e no acadêmico. Manda a prova, vocês vão ter até meio-dia do sábado para mandar a prova para mim. Manda lá, tira a foto, uma foto da prova, coloca no Moodle, o Moodle aceita PDF. Vou deixar lá aberto no Moodle até meio-dia.
Ou manda no WhatsApp. Eu prefiro que mande no mudo. Mas se mandar no WhatsApp e não está conseguindo, manda pelo Zap. E aí eu vou corrigir a prova de vocês. E se não me mandar, é porque você não conseguiu fazer, né? São 5 questões. Oi, Joyce. Vou na sexta, depois da aula. E vou dar até meio-dia do sábado. Vou mandar na sexta. Na sexta, depois que eu der a aula. Entendeu aí? Mas se vocês quiserem, eu mando no sábado também. Tô dando tempo pra vocês fazerem, você tá entendendo? Dou até meio-dia. Você preferia no sábado? Ah, você trabalha até às 4? Não, então eu posso mudar. Então, em vez de dar na sexta, eu posso mandar no sábado e dar até. Espera um pouquinho. Vamos fazer uma conta aqui. Só um minutinho que eu tô colocando um negócio aqui, gente. Deixa eu só fazer uma conta. Só um minutinho que eu estou pensando aqui. Olha, se eu colocar essa prova 9 horas da noite, 9 horas da noite, 9 horas da noite, 9 horas da manhã do sábado, e deixar até meia-noite, até 11 horas, até 11 horas, vai dar o mesmo tempo se eu, a mesma coisa, se eu colocasse, se eu acabasse a aula, colocasse para vocês se tivesse que entregar até meio-dia. Algum problema? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não, calma, calma que a gente não fechou ainda. Calma, estamos ainda discutindo. Eu poderia, estou repetindo, eu poderia colocar a prova umas 9 horas da manhã do sábado, deixaria até 11 horas da noite do sábado. Teria acordo entre a gente aí para colocar desse jeito? Das 9 da manhã até as 11 horas da noite? Alguém teria algum problema se fosse esse horário? Eu não teria, porque ela entra, Clarice. Então, eu chamo de prova, você está entendendo? Mas é uma lista de exercício. Eu poderia, assim, eu tô fechando com vocês para entregar no sábado, entendeu? Porque eu poderia fazer isso daí durante a sexta-feira, na aula, entendeu? Imagina, eu não quero fazer isso, chegar aqui na aula, ó, vou dar agora aqui na hora da aula, 4 horas só para vocês, essas 4 horas. Se vira. Mas eu não vou fazer isso, não. Aí eu tô querendo dar, como se fosse uma lista de exercícios pra vocês fazerem, em caso vocês vão entregar para mim. Só que eu tô falando para vocês que vocês vão me entregar isso daí. Vai voltar das 9 da manhã até as 11 para vocês fazerem. Vocês vão fazer isso daí no máximo, em 2 horas, no máximo. Exatamente. Das 9 da manhã às 23 horas. Isso aí. 14 horas para fazer a prova. 5 questões.
Se você quiser, eu posso dar 15, que nesse tempo dá para vocês fazer 15, né? Mas eu vou dar 5. 5 questões. Dá tempo de sobra, dá para você dormir, dá para você almoçar, dá para você jantar, dá para... Esqueci o nome dela que trabalha no sábado. É você, Clarice, que trabalha no sábado? Ou é a Ana? Não, é a Ana. É a Ana que trabalha no sábado? Agora eu esqueci. Então, Joyce, dá para você trabalhar, dá para você fazer depois, dá para você fazer a prova e depois ainda namorar, cuidar de filho, eu não sei se você vai fazer. Podemos fechar assim então? Muito bem. Então vocês podem difundir aí igual bactéria, menos vírus, que vírus é perigoso. Tem umas bactérias que é perigoso também. Que a prova será no próximo. Eu vou mandar a prova no sábado, por volta das 9 horas. Vou colocar lá no Moodle, vou colocar lá no acadêmico a prova. Vou colocar lá e posso colocar no Zap também. Aí os alunos vão ter até 23 horas, às 23 horas do sábado para me entregar. Ah, eu não consegui, professor. Aí nós sentaremos junto e rezaremos. Não, não vai cair. Essa primeira prova envolve tópico 1 e tópico 2. Teoria atômica e é, tabela periódica. Tá entendido aí, moçada? Alguma dúvida nisso? Uma coisa, vocês que estão, a turma de vocês é maior do que isso. Vocês sabem o que está acontecendo com o colega de vocês? Que não, eles estão preferindo ver o vídeo, ou eles desencanaram? Vocês estão sabendo alguma coisa? Ou eles não têm como assistir, ou vocês não estão sabendo de nada? Vocês têm alguma informação para me dar? Alguém tem alguma informação de algum colega? Ah, eu acho que não dá para trancar no primeiro semestre. No primeiro, não. Eles têm que tomar cuidado, eles para fazer alguma disciplina, tá, moçada? Que eu não sei se mudou isso. Antigamente não podia trancar no primeiro semestre. Tem que fazer pelo menos uma disciplina. Se eles abandonarem, eles não funciona, hein? Apesar que a gente está em pandemia também, não sei. E agora não existe mais normal de nada, né? Estamos tudo num estado de exceção, que nem sei falar nada para vocês. Bem, então, fechado. Partiu o martelo. Batido o martelo. Teremos a Tatiane. Quero só ver, hein, Tatiane. Você tá aí, Tatiane? Ou você tá jantando? Tatiane. Tá vendo, né, gente? Vocês estão de prova que eu deixei aqui, tá gravado, que a Tatiane, né, ela tá ouvindo, tá gravado, que ela tá ouvindo, que eu falei o nome dela, que vai ter prova semana que vem. Você tá entendendo? Prova semana que vem, das 9 às 23 horas no sábado. Ninguém pode falar. Patrícia, você escutou? Patrícia. Professor, desce aí a barra de rolagem. Ah. Mas, obrigado, Patrícia. Oh, meu Deus, viu? A idade quando chega, eu vou falar pra você, viu? É muito difícil. Deixa eu ver o que a Monielle falou. Ah, entendi. Entendi. Mas vamos lá então. Tá fechado, é isso. Vamos para aula. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou continuar.
Beleza. Lamentável, gente. Vamos lá. Estrutura de Lewis. Bem, em 1916, quando o Lewis começou a tentar, né, justificar por que que os íons ou os átomos se ligavam, se arranjavam para poder se arranjar para poder formar moléculas ou compostos iônicos ou compostos metálicos, ele justificou isso com a tendência que átomos, íons ou moléculas, a tendência de átomos têm, ou íons têm, mas átomos de adquirir uma configuração dos gases nobres. Então, os átomos adquiririam elétrons ou perderiam elétrons para adquirir uma configuração eletrônica dos gases nobres. Isso daí é chamado de regra do octeto, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele desenvolveu uma metodologia para demonstrar, né, assim, para demonstrar essa questão, né, da estruturação de um composto iônico, que nós estamos falando de ligação iônica, mas também para moléculas e também para átomos neutros. E essa forma que ele desenvolveu, esse método que ele desenvolveu, faz uso de um diagrama simples que está baseado, primeiramente, né, numa configuração eletrônica em que nós temos que fazer nessa distribuição eletrônica para achar a camada de valência e encontrar o número de elétrons de valência. Basicamente, a estrutura de Lewis ela é formada por um símbolo, que é o símbolo do átomo, e os elétrons da camada de valência. Né? Então, você tem um símbolo e esse símbolo estará rodeado pelos elétrons de valência, porque se considera que essas ligações são realizadas pelos elétrons de valência, os elétrons que estão nas camadas mais externas dos átomos. Você veja, um átomo de alumínio que possui 3 elétrons de valência, está aqui, a camada 3 com 3 elétrons de valência. Para nós representarmos um átomo de alumínio pela estrutura de Lewis, nós teríamos o símbolo do alumínio, mais 3 pontinhos, onde cada um desses 3 pontinhos representaria os 3 elétrons da camada de valência. No caso de um íon, é semelhante, mas primeiro nós fazemos a distribuição eletrônica do átomo neutro, como é o cloro, que tem 17 elétrons. Então aqui você tem 10 elétrons com mais 7 elétrons, mas os elétrons que estão na camada de valência são 7 elétrons, está aqui na camada 3. Ele ganhando mais um elétron, ele vai virar o cloreto, e este elétron vai aonde? Aqui no orbital P, porque tem um espaço vazio. Então essa aqui é a configuração eletrônica do cloreto. Tudo bem? Nessa situação ele adquiriu uma configuração de gás nobre. Como que eu represento o cloreto? Novamente, eu vou colocar... Aqui é a representação do cloro. Veja que o cloro, se você contar os pontinhos, tem 7 elétrons. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E ainda eu tenho que representar esse cochete, onde o átomo, o símbolo dele e os elétrons estão dentro do cochete, e o negativo aqui para fora. Esta é a representação de Lewis para o cloreto. Se fosse só o átomo neutro, bastava o símbolo e os elétrons em torno dele, e são elétrons da camada de valência. Muito bem. O que representa, né, o que representaria esse sinal negativo? Representa que o cloro ganhou um elétron. Isso nós vamos ver, não sei se sou eu que eu vou ministrar a Química Geral 2 para vocês, mas isso se vê na Química Geral 12. Chama-se número de oxidação. O que é esse número de oxidação? Ele indica o número de elétrons que um átomo ou íon perde ou ganha para adquirir estabilidade química. Então, esse negativo aqui é o número de oxidação. É uma carga negativa, representa o número de oxidação do cloreto, ou do cloro nesta condição aqui. Menos 1. Mas o que significa menos 1? É o número de elétrons que o cloro ganhou.
Ah, e se fosse positivo, igual o sódio? Veja, essa carga é o número de oxidação do sódio, mais um. Ele perdeu um elétron. Perdeu por quê? Porque o sódio, a configuração dele, olha, é 1s2, né? 2s2, 2p6, 3s1. A camada de valência é a camada 3, com um elétron de valência. A tendência do sódio é perder esse um elétron, vai ficar com uma camada 2 preenchida. Ele perde, como está mostrando aqui, ó, perdeu um elétron. E então, como que eu represento na estrutura de Lewis o Na+? Dessa maneira aqui. Porque se eu fosse representar o Na neutro, eu teria que pegar o símbolo e colocar um ponto, que é esse elétron de valência. Quando ele perde esse elétron de valência, a forma de eu representar é Na mais um elétron, que se perdeu. Então aqui eu tenho uma representação das estruturas de Lewis desses elementos químicos neutros. Veja, sódio, em que eu tenho um elétron no orbital s. Magnésio, que eu tenho dois elétrons no orbital 3s. Aqui o alumínio tem 3 elétrons na camada 3. Silício tem 4 elétrons na camada 3. Está aqui, olha. Você veja, sódio tem um elétron na camada 3. Está aqui, ó. O símbolo mais um pontinho. Magnésio tem 2 elétrons. Está aqui, magnésio, 2 pontinhos. O alumínio tem 3 elétrons. Aqui está o alumínio, 3 pontinhos. 1, 2, 3. Silício tem 4 elétrons. 4 pontinhos, silício. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. E isso para nós mostrarmos a estrutura de Lewis para elementos, átomos neutros e íons. Muito bem. Agora, veja. Nós estamos vendo compostos iônicos, substâncias iônicas. As substâncias iônicas, você tem uma interação entre cátions e ânions. Como que a gente representa a estrutura de Lewis desses componentes? Veja, cloreto de sódio. Você tinha o sódio e você tinha o cloro. Um desses elétrons vai passar para o cloreto. Então, a representação do cloreto de sódio é o Na+, mais o símbolo do cloreto. Então, essa aqui é a representação do cloreto de sódio na forma da estrutura de Lewis. Como que é a estrutura de Lewis do óxido de sódio? Óxido de sódio. Primeiro, o sódio a gente já sabe que a tendência do sódio é perder um elétron. O oxigênio tem essa configuração aqui, ele tem 6 elétrons de valência. A tendência dele é ganhar mais 2 elétrons para ficar com 8 elétrons. Olha. 8 elétrons na camada de valência. Se ele ganha 2 elétrons, a representação, lembrar do cochete, mais 2 cargas negativas. O NOx aqui é 2 menos. Então, o sódio, átomo de sódio perderia um elétron de valência, o outro átomo de sódio perderia o outro elétron de valência. Você teria a representação. A representação de Lewis para o óxido de sódio seria Na+, e O2-. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, moçada? Muito bom. Faz a pergunta, vou voltar. Faz a pergunta, Clarice. Você falou no octeto. Será que é aqui? Agora eu não sei se é aqui. É onde eu estou ou é em outro slide, Clarice? Anterior? Faz a pergunta para mim aí, Clarice. Veja que aqui, todas as camadas, aqui eu tenho ó, o argônio, um gás nobre. Ó, camada 8 elétrons. Ó, 8 elétrons. Ah, deve ser esse.
Só um minutinho, que a Clarice está anotando. Anotou aí? Muito bem. Caminhemos. Ops. Aí, veja. Ainda sobre a ligação iônica. Veja, quando você tem o sódio na forma de átomo neutro, e que ele tem uma tendência a perder um elétron, você precisa fornecer também. Ele não vai ficar perdendo elétron assim à torta direito, porque se fosse assim, se você encontrasse um metal sódio, ele emitisse elétron, seria até perigoso uma situação dessa. Perigoso que sentido? Porque o elétron, se a quantidade de energia desse elétron expulso de um átomo, ele pode causar um sistema, sabe, de irradiação no nosso organismo que poderia causar problema de saúde na gente. Então, o sódio não perde elétron assim. Precisa fornecer energia para que isso aconteça. Então, para que esse sódio perca esse elétron de valência, gere esse cátion mais um elétron, eu precisaria absorver 495 kJ por mol. Ou seja, é um processo endotérmico positivo. Mas o cloro, ele é um elemento químico que tem afinidade eletrônica, ele está lá do lado direito da tabela periódica. E como ele gosta de elétron, a hora que o sódio perde esse elétron, esse elétron vai ser absorvido pelo cloro e vai gerar o cloreto. A entrada desse elétron junto ao cloro faz com que faz com que o cloro adquira uma configuração eletrônica de gás nobre, ao gerar o cloreto, ao produzir cloreto. Isso dá maior estabilidade para o cloro. Faz com que haja a possibilidade de ele liberar energia, porque ele fica estável. Ele não precisa ficar com tanta quantidade de energia se ele é uma pessoa estável, um átomo estável. Ou melhor, um íon estável. E aí ele libera menos 348 kJ por mol de caloria, de energia. Daí, essa associação, essa interação entre um cátion Na+, mais um Cl-, para gerar o cloreto de sódio, ainda dá mais estabilidade para ambos. Porque a interação entre positivo e negativo cria uma situação de estabilidade. E isso aqui, né, acaba fazendo liberar mais ainda 449 kJ por mol. Então, se nós somarmos todas essas etapas, nós vamos ter que somar essas etapas significa o seguinte. Se você olhar, é porque quando a gente soma, algumas possibilidades podem surgir. Né? Por exemplo, eu tenho elétron aqui e eu tenho elétron aqui. Só um minutinho. Eu tenho elétron de um lado da seta e eu tenho elétron de um outro lado da seta. Aqui, ó. Isso significa que eu posso cortar esse elétron com esse elétron aqui. Depois eu não tenho mais o que cortar, porque isso aqui é o cloreto, aqui é cloro. Aqui é Na, aqui é Na ponto. Aqui é Na mais. Então aqui é Na ponto mais. Então aqui veja, no final das contas, quando você soma tudo que está aqui do lado esquerdo da tabela, do lado esquerdo da seta, e depois você soma tudo que está aqui do lado direito da seta. Tem como eu cortar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Vou cortar isso aqui com esse. Só me deixa eu limpar esse negócio aqui, fazer melhor para a gente enxergar. Vou cortar esse aqui também. E vou cortar esse aqui, ó. Na mais. Na mais. Na mais com esse outro Na mais. O que sobrou aqui, ó? Na ponto do lado esquerdo das setas. Na ponto mais
Cl ponto, tá aqui. E sobrou esse composto aqui, que é o composto iônico, que é a substância iônica. Sobrou esse composto iônico, que está aqui. Então, o que é essa equação geral me mostra? Me mostra que quando eu tiver um átomo de sódio e um átomo de cloro, se eles se aproximarem, eles vão formar um composto iônico. E vai haver a liberação, um processo exotérmico de 300, uma liberação líquida de menos 302 kJ por mol. Alguma dúvida nisso, gente? É entalpia, essa energia. A gente vai ver mais o que é entalpia mais para frente, mas para esse momento vamos falar que é uma energia que pode ser absorvida ou liberada. Entenderam isso que eu falei? A estequiometria nós vamos ver mais para frente, mais no finalzinho. Muito bem. Energia reticular. Olha só como são as coisas, gente. Ô, professor, você pode repetir o slide passado? Eu não entendi. Posso. Esse slide, né? Ah, Só um minutinho. Não. Não. Peraí. Vamos manter de novo. Deixa eu ver se está gravando ainda. Estou gravando. Aqui a gente está tentando mostrar para vocês que para ver uma ligação iônica, existe a necessidade de se gastar energia e se liberar energia. Então, por exemplo, o que eu falei para vocês é que o sódio, que está representado por este átomo, e aqui ele está neutro, isso aqui é um ponto, não é mais, né? Aqui é mais, mas aqui não. Aqui é mais porque ele perdeu um elétron. Esse sódio, a tendência dele é perder um elétron, mas ele não perde um elétron assim à torta direita. Você precisa fornecer uma energia. Essa energia é 495 kJ. Esse processo é um processo endotérmico. Por quê? Endotérmico significa endo, né? Você precisa de energia. Por isso que ele é positivo. Você precisa também que o cloro ganhe um elétron. Quando ele ganha um elétron, o cloro que vira cloreto, sabe, é uma situação de alta estabilidade, porque você está fazendo com que o cloro adquira uma configuração ao se tornar cloreto de um gás nobre. Então ele libera energia, menos 348 kJ por mol. E por fim, esses cátion Na+, mais o cloreto, se acabam interagindo para formar quem? O cloreto de sódio, que nós vimos. Acontece o seguinte, percebam que você tem aqui uma etapa que é uma reação, uma segunda etapa que é uma segunda reação, uma terceira etapa que é uma terceira reação. No final, você tem que somar tudo para ter a reação global, porque aqui, essa reação global de falar que tem um átomo de sódio com um átomo de cloro gerando o cloreto de sódio, ela só acontece porque acontecem três reações. Então, nós mostramos isso aqui, mas na verdade está acontecendo três reações. Como que eu faço para chegar nessa reação global? Eu somo essas três reações. Como que eu somo essas três reações? É simples. Eu somo tudo que está do lado esquerdo da seta e depois eu vou somar tudo que está do lado direito da seta. Se eu fizer isso, tudo que tem do lado esquerdo e que tem do lado direito eu posso cortar. Porque isso aqui é como se fosse uma equação matemática. Então, se eu tivesse aqui Na ponto e aqui do outro lado tivesse Na ponto sozinho, por exemplo, se eu tivesse aqui mais Na ponto, eu iria cortar esse Na ponto com outro Na ponto desse lado. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou cortar esse Na ponto cortar esse Na ponto com esse aqui. Vou cortar
esse elétron que está do lado esquerdo de uma seta com esse outro elétron que está do lado direito da outra seta. Vou cortar esse cloreto que está do lado da seta, lado esquerdo da seta, com esse outro cloreto que está do lado direito da seta. Dá para eu cortar esse cloro aqui? Não dá, porque esse cloro está do lado esquerdo da seta. Tem outro cloro aqui do lado direito da seta? Não. Não, não tem. E esse cloreto não está sozinho, por exemplo, ele está junto com Na+. E ele é cloreto, nem é cloro. Tem como eu cortar esse N a ponto? Veja, do outro lado eu não tenho N a ponto. Então, agora eu posso somar tudo que está do lado esquerdo da seta, daqueles que sobraram, N a ponto e Cl ponto, está aqui, e somar agora tudo que ficar do lado direito da seta, que sobrou apenas o cloreto de sódio, que é justamente essa parte aqui. E somar todos esses três valores. Mais 495, menos 348, menos 449, que vai dar menos 302, que é a energia que está sendo liberada. Então, o que é essa reação? Por que nós estamos fazendo isso? Porque eu fiz para achar a reação global de geração do cloreto de sódio a partir de átomos neutros, em que você tem a liberação de menos 302 kJ por mol. Entendeu aí? Tudo bem, gente? Muito bem. Energia reticular. Veja, energia reticular. O que nós vimos? O que é retículo? O que é um retículo cristalino? Um grupo de pontos que representam íons que estão organizados no espaço. Que estão organizados no espaço. Tudo bem? Muito bem. Você precisa, para formar um composto só. Veja bem como está a reação química aqui. Ó. Isso aí é uma definição, eu só estou definindo para vocês, tá? Essa energia reticular é a energia que é liberada para você formar um retículo. Retículo é um conjunto de pontos que representam a organização de vários íons no espaço. Então, aí para acontecer isso, você precisa ter cátions e precisa ter ânions. E você tem que ter a estruturação desses cátions e ânions que estão na forma gasosa. A definição da energia reticular parte de cátions gasosos para gerar compostos iônicos sólidos. É apenas isso, essa é a definição. Energia liberada necessária para formar um retículo que apresenta a organização de vários íons cátion e cátions sódio aqui no caso, e íons cloreto, no caso aqui o Cl-. Para formar um cloreto sódio, organizados no espaço na forma de Na+ e Cl-, eu preciso levar em consideração Na+ e Cl- que são formados no estado gasoso e a liberação dessa quantidade de energia de menos 187 kJ por mol. Professor, isso daí você está falando por quê? Porque eu só estou mostrando para vocês que tem energia para você formar. Né? Veja bem, aqui eu não estou falando se é gasoso ou não. Não estou falando se é gasoso ou não. Estou falando para vocês que tem os átomos neutros e a partir dos átomos neutros eu estou formando o cloreto de sódio. E estou mostrando essa energia. Agora, nós vimos não um cloreto de sódio simples com um cátion e um cloreto. Nós vimos um cloreto de sódio que está na forma de retículo, que forma estruturas de longo alcance. Se formar essa estrutura de longo alcance, né, é diferente de ficar imaginando que você vai formar apenas um cloreto de sódio. Entenderam aí o que eu estou falando? Entenderam, gente? Ops, deixa eu ver se... Muito bem.
Falando um pouquinho mais light agora, das propriedades dos compostos iônicos. Uma das propriedades deles é que eles são duros e quebradiços. Duros e quebradiços. Mas por que vem? De onde vem essa propriedade que eles são duros e quebradiços? Olha, aqui eu tenho uma célula unitária, que é esta aqui, representada por esse cubo verde. Mas eu tenho vários outros, a gente contou aqui, né? Tem 27 cubos. Muito bem. Se eu chegar aqui nessa ponta e eu der uma cacetada com o martelo aqui, isso aí é um cristal. Imagina que isso aqui tudo ó, é um cristal de cloreto de sódio. Se eu chegar nessa ponta aqui ó, e eu der uma cacetada aqui, é a mesma coisa que eu chegar aqui nessa ponta e dar uma cacetada. Quando eu dou uma cacetada no caso em particular, essa bola aqui, essa esfera, ela está representando o ânion cloreto. Se eu der uma cacetada no ânion cloreto em carga negativa, ele vai se aproximar mais deste cátion e deste cátion. Isso é bom? É bom, porque ele quer cátion. Mas ele também vai aproximar deste ânion, deste outro ânion cloreto. A hora que ele aproxima mais esse ânion cloreto, ele gera uma energia repulsiva e joga esse ânion cloreto mais para frente. Que vai jogar esse ânion cloreto mais para frente. Que vai gerar uma desestabilização da estrutura cristalina. E o que vai acontecer? Você vai causar uma fragmentação. Você vai quebrar o cristal. Então, esses compostos iônicos, eles são compostos que apresentam uma dureza que é própria da organização espacial desses íons ao longo de muitas distâncias, mas não resistem a pressões, a forças intensas por causa da movimentação destes íons no retículo cristalino. A movimentação de um íon, no retículo provoca um aumento da energia repulsiva e isso provoca a quebra, a fragmentação, a trinca de um sólido. Compreenderam aí? Meus filhos? Entenderam aí? Beleza. Outra propriedade. Apresenta elevados pontos de fusão e de ebulição. Veja, se você tem uma interação eletrostática que baliza a aproximação de cátions e ânions, é de se imaginar que eles têm uma aproximação e que eles estão organizados, lembrando, dentro de uma estrutura organizacional tridimensional que se repete por longas distâncias. Você imagina tirar, isso aqui eu estou falando em estado sólido, imagina você tirar esses íons desta situação, de uma organização em que eles estão, claro que eles estão interagindo por meio dessas sistemas de atração entre cátions e ânions. Imagina a energia que eu preciso conceder para acabar com uma estrutura dessa. Eu preciso obter e fornecer muita energia para causar a fusão ou a ebulição. Então, um cloreto de sódio sólido, para você fundir ou causar sua fusão, você precisa ter uma temperatura de 808 graus Celsius. E para você ebulir o cloreto de sódio, você precisa ter uma temperatura de 1413 graus Celsius. Vocês vejam como são as coisas. Alguém já colocou cloreto de sódio apenas na panela e viu se o cloreto de sódio funde? Alguém já colocou... Aqui está o que eu achei na web. Não, meu filho, eu não estou te perguntando nada. Você não me ajuda quando eu preciso. Aí, eu não sei, eu tenho um aluno virtual no Google. Eu não sei, engraçado. Ele não me ajuda, gente. Quando eu preciso, ele não me ajuda. Agora eu estou dando... Aí, veja bem, estou fazendo a pergunta para vocês seguinte. Vocês já colocaram cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha na panela para fazer alimento? Deixa isso, depois a gente conversa, Lucas. Não fala isso, meu filho.
Tomara a Deus que você seja casado já. Nossa, nem você, Clarice, não fala isso. Aí, eu tô brincando. Eu também aprendi a fazer comida, eu já tinha bastante idade, tipo, já era velho já. Aí, vamos prosseguindo. É, Quando a gente coloca, experimenta colocar cloreto de sódio. Não vai colocar açúcar, é cloreto de sódio. Coloca cloreto de sódio na panela. Depois você me conta se você vai fundir ele. Meu filho, aquela panela não atinge 800 graus. A chama atinge, mas a panela não vai atingir 800 graus. Se ela atingir 808 graus, você vai fundir, vai causar fusão do cloreto de sódio. A temperatura de fusão do açúcar é menor do que o cloreto de sódio. Ixi, tá falhando? Vocês não estão me ouvindo direito, não? Como que tá? Vocês estão me ouvindo bem agora? É. Vai ver que eu falei muito rápido. O que eu estava falando para vocês é que se você colocar um pouquinho de sal na panela, o sal não vai fundir, não vai entrar em fusão. Por quê? Porque na panela você não atinge 808 graus Celsius, a não ser que você tenha um fogo power, um maçarico lá, que aí você vai fundir o cloreto de sódio. Agora, olha a pergunta: por que que o ponto de fusão do cloreto de sódio é menor do que o sulfato de bário? Veja, o sulfato de bário, o bário, ele é 2+, ou seja, ele tem um NOx que é de duas cargas positivas. Ele está localizado no grupo dos alcalinos terrosos. O sulfato é SO4 2-. Veja que a interação aqui eletrostática de duas cargas positivas com duas negativas é muito mais intensa do que a interação de uma carga positiva com uma carga negativa. Por isso que eh, no sulfato de bário, você tem um ponto de fusão que é muito maior do que o ponto de fusão do cloreto de sódio, por causa da interação eletrostática ser mais intensa. E o ponto de ebulição também acaba sendo maior. Então, o que que a gente tira disso? De que quanto maior forem as cargas dos cátions e os ânions, maior vai ser a interação eletrostática entre estes íons e, portanto, maior vai ser o ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Tudo bem aí? Conseguiram entender? Eu estou vendo que teve gente que falou que estava falhando. Patrício, entendeu? Beleza. Mas eu não sei se era só o Patrício que também estava com problema. Deixa eu ver que tinha mais que tá com problema. Ana, você entendeu? Ana? Beleza. Última propriedade. Ou penúltima. Péssimos condutores de eletricidade quanto sólidos. Ora, para você conduzir eletricidade, nós precisamos ter íons ou elétrons em movimento. Se você tem esses elétrons como estão lá no estado sólido, esses íons não vão se movimentar. Ou existe uma dificuldade, na verdade. Veja bem, eu não estou falando de metal, tá? Estou falando de compostos iônicos. No caso de compostos iônicos, a maneira como existe a estruturação dos íons dentro de um retículo não permite uma movimentação adequada dos íons. Não permite uma movimentação adequada dos elétrons. Então, os compostos iônicos no estado sólido, eles são péssimos condutores de eletricidade. Mas se eles estiverem num estado de fusão, no estado líquido, os íons acabam tendo movimento. E aí eles vão conduzir a eletricidade. Porque você vai ter íons possibilitando se movimentar. Eles vão ter possibilidade de se movimentar.
Quando eles estão lá no sólido parado, não tem possibilidade dos elétrons se movimentar de maneira adequada, a condutividade vai ser ruim. Tudo bem? Muito bem. Agora, esses compostos iônicos apresentam uma boa solubilidade ou boa solubilidade em solventes polares. Solventes polares são solventes que gostam da água. Solventes apolares, eu vou ver isso mais para frente. Solventes apolares são solventes que não gostam da água. Eles gostam de compostos que não conseguem interagir com a água. A água, a amônia, o etanol são exemplos de solventes que são polares. São exemplos de solventes que interagem com sólidos iônicos. Como que acontece isso? Nessa representação, você tem aqui uma espécie, né, uma representação de uma estrutura cristalina, de um retículo cristalino, aonde o mais representaria o Na+, o cátion, né, Na+, e a esfera azul representaria o ânion cloreto. Então aqui você teria um retículo cristalino do cloreto de sódio. O que acontece? Essa representação seria das águas, né? Uma esfera vermelha com esferas brancas e o azulzinho representando a ligação, que nós vamos ver daqui a pouco, a ligação covalente. Então, você tem a molécula de água que se aproxima aqui do retículo do cloreto de sódio. Veja que existe uma aproximação, né, da água junto ao cloreto, e essa interação das moléculas de água junto ao cloreto, junto aos cátions, são tais que as interações, as forças de interação da água com os íons cloreto ou íons Na+, são muito mais intensas do que as próprias interações entre Na+, e Cl-. Quando isso acontece, essas interações da água em relação aos íons existe e é favorecida, as moléculas de água conseguem retirar, eles vão absolutamente retirando íon por íon deste grupamento, desta organização de cátions e ânions. À medida em que cada molécula de água vai arrancando, vai retirando um íon Na+, ou um cátion Na+, nós vamos destruindo a estrutura cristalina e vamos, essa destruição que eu estou chamando, na verdade eu estou causando uma solubilização dos cristais de cloreto de sódio. Isso acontece quando você está fazendo o seu alimento. Você está na tua casa, você vai fazer um arroz, você coloca sal. Quando você coloca água ou quente ou água, né, na temperatura normal e você coloca aquele material, né, o arroz mais o sal e mais a água para ferver, depois do fervimento você não vê sal mais. Mas depois que a água vai embora, ela evapora tudo, o sal volta a se organizar nessa forma, né, de estruturação de íons, que se repetem ao longo, né, de grandes extensões. E você novamente volta a formar esses cristais de cloreto de sódio, em menor tamanho. Então, assim, algumas pessoas acham que o sal, ele some. Ele não some. Ele se solubiliza, depois ele volta a se transformar em cristais menores e todo aquele sal que você colocou no alimento você acaba sendo ingerido. Por isso que temos que tomar cuidado quando utilizamos o sal, porque pessoas que têm pressão alta, não é muito bom ficar comendo comidas salgadas, porque esse sal vai entrar no sistema circulatório, você aumentando a concentração de sal no sistema circulatório, você vai reter líquido, e se você retém líquido, você pode causar um aumento da pressão, porque o coração vai ter que fazer mais força para empurrar toda essa quantidade de material pelo sistema circulatório. E aí, se a pessoa tiver algum entupimento, alguma coisa no sistema circulatório, pode dar o quê? Pode dar um derrame, pode dar uma isquemia, entupimento de veia e etc. Entenderam aí?
Tá entendido? Muito bem. Então, veja, o que eu falei até agora, né, foi o quê? Sobre ligações iônicas. São um modelo para tentar explicar como que íons positivo ou íons negativo se ligam por meio de interações eletrostáticas. Existe um outro modelo que é chamado de ligação covalente. Qual a diferença entre as ligações iônicas e as ligações covalentes? Veja, quando nós trabalhamos com o cloreto de sódio, o sódio ele tem uma tendência a perder um elétron. O cloreto tem uma tendência a ganhar elétron. O cloreto não. O cloro tem uma tendência a ganhar elétron. O sódio tem tendência a perder um elétron. Você aproxima o cloro do sódio, o cloro, como tem uma afinidade eletrônica muito mais alta do que o cloro, como tem uma afinidade eletrônica muito mais alta do que o sódio, ele vai acabar puxando para si aquele elétron, a ponto do sódio não conseguir mais sentir mais aquele elétron, ele perde aquele elétron. E você tem a situação da geração de um Na+, e do Cl- e gerando o cloreto de sódio, que vão se ligar por meio de interações eletrostáticas. Agora imagine o seguinte, e quando eu aproximo dois cloretos, ou quando eu aproximo, perdão, quando eu aproximo dois cloros, dois átomos com tendência a ganhar elétrons. Não dá para a gente trabalhar com um modelo de ligações químicas do tipo dos compostos iônicos. Porque agora eu estou falando de dois compostos, de dois átomos, que têm tendência a ganhar elétrons. Então, se eu aproximo dois átomos de cloro, fatalmente eu preciso, né, outro modelo para explicar essas ligações, que acontece entre um átomo de cloro com outro átomo de cloro, formando quem? O gás Cl2. Esse modelo é o modelo chamado de ligação covalente. É um modelo que é usado para representar ou para explicar, as ligações entre átomos que apresentam maior tendência a ganhar elétrons. Ah, mas como isso? Através do compartilhamento de elétrons. Se você tem dois átomos de cloro, onde ambos querem ganhar elétrons, quando um átomo de cloro sente o outro, ele vai tentar puxar um elétron que está na camada de valência do cloro que aproximou-se dele, mas o outro cloro também vai fazer a mesma coisa. No final, você vai ter um compartilhamento de elétrons. Tudo bem aí na minha fala? Meus filhos? Tudo bem aí? Ok. Aí, veja bem o seguinte. Vamos pegar uma molécula simples, que é o átomo, a molécula de hidrogênio. Imagine que você tem essas duas esferas, seja uma o átomo de hidrogênio, a outra o átomo de hidrogênio. À medida em que esses átomos aproximam um em relação ao outro, eles vão acabar em algum momento se sentindo, um sentindo o outro. Então, esse gráfico é um gráfico de energia em função da distância internuclear. À medida em que, veja, aqui onde eu estou caminhando no gráfico, você percebe que não está existindo mudança nenhuma da energia. Então, por aqui, significa que a aproximação entre esses dois átomos é uma aproximação que está muito distante, um átomo não sente o outro, por isso que você tem essa situação. Mas quando um átomo sente o outro, começa a cair a energia potencial. Por que começa a cair? Porque isso é um indicativo de que está havendo a formação, veja bem,
Quando um átomo de hidrogênio se aproxima do outro, esse átomo de hidrogênio causa uma perturbação na nuvem eletrônica do outro átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, ao se aproximar demasiadamente desse outro átomo, ele vai causar, este átomo de hidrogênio, vai causar uma perturbação na nuvem eletrônica do outro átomo de hidrogênio. A ponto, mas é uma perturbação, nesse caso, positiva. Positiva em que sentido? De diminuir a energia de ambos. E aí você começa a cair o sinal. E eles estão aproximando ainda. Estão se aproximando ainda, está caindo mais. Estão se aproximando ainda, está caindo mais. Até chegar numa quantidade mínima de energia. Mínima de 458, a liberação de 458 de energia. Ah, mas por que isso? Porque é uma situação de estabilidade para os dois átomos. Os dois átomos não conseguem viver separados. À medida em que você aproxima os dois, existe um compartilhamento de elétrons entre os dois, que dá uma estabilidade para eles. Essa distância daqui do zero até esse limite do mínimo de energia, essa distância aqui, que é 0,074 nanômetros, é chamada de comprimento de ligação. É o comprimento de ligação, porque é a distância mínima que você vai encontrar entre os dois átomos que gera a maior estabilidade da molécula. Porque aqui onde eu estou com o laser, os dois átomos estavam muito longe, eles não estavam percebendo um ao outro. A hora que eu caminho um pouquinho mais aqui no gráfico, nessa posição aqui, você já tem os átomos se sentindo. Mas eles estão longe ainda. Aqui eles ainda estão longe, mas eles estão se sentindo mais. Aqui eles também têm uma certa distância, mas aqui é a distância mínima entre eles. Se eu começar a aproximar mais eles, eu começo a ter um aumento, ter uma inversão da curva, começo a ter um aumento da energia. Veja, aumento, o valor negativo. Se você vai diminuindo o valor negativo, você está tendo um efeito contrário aqui, está aumentando a energia. Aumentando, aumentando, passa do zero. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu começo a ter um efeito repulsivo desse lado aqui, olha. Saindo desse ponto de equilíbrio, eu estou saindo do equilíbrio da distância entre os átomos. Então, sair do equilíbrio para esse lado aqui, eu estou aumentando a energia repulsiva entre os átomos. Nesse outro lado aqui, desse mínimo de energia, eu tenho uma situação de atração. Então, esse gráfico é dividido em duas partes, é chamado de gráfico de Lennard-Jones. Você tem uma situação de atração que vai até uma situação de equilíbrio, depois de repulsão, a ponto, aqui no final aqui, você vai ter uma situação em que os átomos não suportam e vão se separar. Vai causar a separação desses dois átomos. Entenderam aí? Alguma dúvida nisso que eu estou explicando? Muito bom. Tem dúvida, Demian? Beleza. Olha só. Isso aqui é só para demonstrar, porque isso aqui tem muito a ver com o que a gente viu no tópico 1. No tópico 1 eu falei de orbital. Quando eu falei de orbital e falei, né, que o orbital era uma resposta das equações da mecânica quântica, das equações de Schrödinger, as respostas da equação de Schrödinger me dão uma figura como esta, aonde a região mais escura é a região de maior probabilidade de você encontrar o elétron, a região mais clara de menor probabilidade de você encontrar o elétron. Então, onde você tem maior probabilidade de encontrar o elétron? Aqui onde está o laser. Essa região é a região de maior densidade eletrônica, onde vai ter mais elétrons. Por isso, esse gráfico aqui de cima é um gráfico de densidade eletrônica. Olha.
a densidade vai aumentando à medida que você vai indo em direção ao núcleo. Esta linha aqui, olha, representa o centro do núcleo. Então, à medida que eu caminho em direção ao centro do núcleo, olha, estou saindo da direita para a esquerda, estou indo em direção ao centro do núcleo, vai aumentando a densidade eletrônica. À medida que eu saio do centro e eu estou indo para fora, ou seja, eu passei aqui, olha, eu estou vindo aqui, aí atingi o centro, atingiu o máximo aqui, ó, de densidade eletrônica. À medida que eu vou caminhando mais para fora, vai diminuindo a densidade eletrônica, vai caindo. Cai a zero, porque aqui não tem possibilidade de você ter elétron, aí eu encontro uma possibilidade de ter elétron pequena, mas vai aumentando, até chegar no centro novamente. E lógico que essa distância deste ponto até outro centro núcleo é chamada de distância internuclear. Quando você aproxima esses dois átomos a ponto deles se sentirem, a densidade eletrônica passa a estar aqui, ó, entre os átomos. Ou seja, essa região aqui, olha, à medida que você aproxima os dois, eles se sentem, eu começo a ter probabilidade de encontrar os elétrons aqui, olha. Então, o que eu estou falando para você? Aqui no meio de Taulens, existe um compartilhamento de elétrons. Elétrons de quem? Elétrons do hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron de valência, esse outro hidrogênio tem um elétron de valência. À medida em que os átomos se aproximam, eles vão se sentir e esses elétrons de valência vão ser compartilhados. Está aqui os dois elétrons de valência sendo compartilhados e eles representam o aumento da densidade eletrônica. Veja, olha. Aqui você começa a sentir que há a presença de elétrons, aqui é o máximo, que é onde estava o núcleo, mas aqui ele cai, mas não cai a zero, como caía aqui. Ele cai um pouquinho, mantém em alto nível a densidade eletrônica, vai ao máximo de novo e depois cai. Porque ele está mostrando que nessa região da distância internuclear você tem elétrons que são os elétrons compartilhados entre dois átomos. Tudo bem? Moçada, tudo bem? Beleza. Então, gente, o par de elétrons aqui do hidrogênio, você tem um átomo de hidrogênio com um elétron de valência, o outro hidrogênio com outro elétron de valência. Quando eles se atraem, você vai gerar molécula de hidrogênio. Essa molécula sempre vai ter um átomo de hidrogênio e um outro átomo de hidrogênio. E, geralmente, a ligação de dois átomos, pelo compartilhamento de elétrons, é chamada de ligação covalente. Então, uma ligação covalente se diferencia de uma ligação iônica, porque na ligação covalente existe o compartilhamento de elétrons, que pode ser representado esse compartilhamento dessa maneira, com um par aqui, de elétrons compartilhados, na forma de dois pontos, ou através de uma linha. Ou é um traço, ou é dois pontos. Tudo bem aí? Muito bem. Então, novamente o gráfico. Você tem os átomos que estão se aproximando, mas aqui ainda está zero, né? A energia é zero, ou seja, estão se aproximando, mas não estão se sentindo. Vai chegar numa determinada distância, eu não sei qual que é essa distância porque não está marcada aqui, mas vai chegar uma distância que eles vão começar a se sentir. Então você vai ter um movimento de atração, você vai ter uma situação de atração entre os dois átomos. À medida que vai se aproximando os átomos, a energia vai caindo, até chegar numa distância mínima entre eles. Quando eles se encontram nessa situação aqui de mínimo de energia, ou seja, essa distância internuclear de 0,074 nanômetros, esses átomos, gente, embora estejam numa situação de estabilidade, eles não ficam parados. Os átomos, eles rodam, ou seja, esses átomos aqui, eles rodam. Rodam no sentido horário e anti-horário, e existe um movimento de vibração dos átomos. Vibrações para fora do centro da ligação, e para dentro do centro de ligação. Ou seja, existem movimentos de vibração da molécula
para fora e para dentro, e ainda elas rodam também. Mesmo no zero absoluto, né, o zero Kelvin, mesmo no zero absoluto, que não é 0 graus Celsius, o zero Kelvin, os elétrons, os átomos ainda se movimentam. Por incrível que pareça, ainda se movimentam. Tudo bem? Muito bem. Da mesma maneira que nós vimos lá, quando estávamos estudando sobre as ligações iônicas, e vimos que nós temos uma representação para átomos e íons, Lewis também fez uma representação para as ligações covalentes. As estruturas de Lewis para as ligações covalentes também está baseada no uso dos elétrons de valência. E sempre na busca, como o Lewis eu já tinha falado para vocês, sempre na busca dos átomos possuírem 8 elétrons na camada de valência, que é a regra do octeto. Então, qual que é a ideia da estrutura de Lewis? É que você possa construir estruturas mostrando o compartilhamento de elétrons que vai ficar no meio, entre os átomos, e os elétrons que não estão compartilhados, ficam fora do meio. Mas vejam bem, a ideia sempre é que os átomos tenham uma configuração de gás nobre. O que eu estou falando para vocês? Veja, olha aqui o flúor F2. Este átomo, conte quantos elétrons ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Se ele compartilha mais um, ele fica com 8 e atinge a regra do octeto. Olha esse outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele está compartilhando também. Fica com 8 elétrons. Os dois flúores estão compartilhando elétrons. Isso dá uma estabilidade para ambos os átomos. E aí eles se ligam. Se ligam por meio do compartilhamento desses dois elétrons, gerando uma ligação covalente. E essa é a estrutura de Lewis do F2. Essa aqui é do hidrogênio. O hidrogênio tem 1 elétron de valência. Mas se ele compartilhar com mais um elétron, ele fica com 2 elétrons de valência. Ele fica com a configuração do gás nobre hélio. E isso vai funcionar para todas as estruturas de valência. Veja, olha aqui o SO2, dióxido de enxofre. Vamos contar aqui para esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do oxigênio. Mas ele está compartilhando 2 elétrons. 6, eu disse, né? 8, 6, 7, 8 elétrons. Olha o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas quantos átomos o enxofre tinha? Está marcado em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E aqui o enxofre está fazendo um compartilhamento de 2 elétrons dele com o oxigênio. Isso aqui antigamente se chamava ligação dativa. Nem se costuma falar mais isso. Mas o enxofre consegue doar 2 elétrons para compartilhar 2 elétrons, né, com o oxigênio. E esse oxigênio aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Entenderam aí? Então veja, hoje eu não vou continuar, porque isso aqui eu gostaria de. Se eu for falar isso aqui, eu vou falar um pouquinho, não vou falar tudo. E é melhor deixar para a próxima aula. O que nós vimos hoje? Nós vimos, de maneira bastante incisiva, sobre compostos iônicos. Na verdade, nós estamos estudando modelos
que possam explicar as ligações entre espécies iônicas e entre espécies iônicas e entre espécies não iônicas. Existem modelos que explicam essas ligações. Há modelos que explicam essas ligações para compostos iônicos, são chamados de ligações iônicas, e para compostos que não possuem ligações entre átomos com cargas, que são as ligações covalentes. No primeiro, você tem interações entre cargas por meio de interações eletrostáticas, no outro, você tem interações de compartilhamento de elétrons, chamadas de ligações covalentes. E tem um outro ainda que a gente não viu, que tem ligações entre átomos, que são as ligações entre átomos metálicos, chamadas de ligações metálicas, que nós vamos ver mais para frente. E você tem um mar de elétrons. Nós vimos como podemos fazer uma estruturação desses íons, que eles se organizam no espaço, aonde eles tridimensionalmente se organizam por longas distâncias, formando estruturas cristalinas. Mas existem compostos amorfos, em que essa estrutura não é ou não se dá por longas distâncias. Eu mostrei para vocês vários exemplos, ou alguns exemplos de compostos cristalinos iônicos. Você também tem organizações também semelhantes de compostos cristalinos atômicos e moleculares, né? E depois a gente acabou ainda vendo um pouquinho sobre as ligações covalentes. E eu falei sobre a estrutura de Lewis, a maneira como Lewis tentava explicar as ligações tanto de compostos iônicos quanto de compostos covalentes por meio de uso de símbolos e dos elétrons de valência. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói as estruturas de Lewis para os compostos covalentes. Tudo bem? Então, desejo a vocês um bom final de semana. Tá vendo? Não tá tão... Ô, moçada, tá dando... vocês estão conseguindo acompanhar bem? Felizmente, vocês estão acompanhando bem ou infelizmente porque é sexta? Sextou. Espero que, assim, essa metodologia esteja agradando vocês, que seja mais fácil para vocês entenderem nesse momento de pandemia, tá bom? Boa sexta para vocês, bom sábado, bom domingo. Estudem para a prova. Estudem. Quem tiver dúvida, aguenta aí, pode fazer as perguntas que for possível. Eu estou aqui ainda. Na boa. Boa noite, Priscila. Guilherme, quem sabe na próxima semana você vem casado, Guilherme. Cadê a Tatiane? Ah, Tatiane. Prova semana que vem. Ah, Tatiane, agora você respondeu, né? Ainda bem que você estava aí. Isso aí, Tatiane. Vai dar tudo certo, você vai ver. Se tiver dúvida, fica à vontade. Tô brincando, pô. Não, você deve estar cansada. Não sei se dormir pode ser, mas que você deve estar cansado, deve. É assim mesmo. O cansaço a gente consegue superar, mas imagino que é melhor assistir aula. No seu caso particular, acho que é melhor assistir aula desse jeito que você está hoje, né? Porque ir para a sala de aula não deve ser muito bom com canseiro, né? Mas é isso daí. Se tiver alguma dúvida, não, bom domingo, bom sexta, bom sábado, bom domingo. Bom descanso. Obrigado, você também, Tatiana.